tema da mensagem de hoje é submissão e consagração. Eu devo dizer que eu lutei muito com este título. Só quando tinha que mandar para o Daniel, eu pôr no boletim a informação da mensagem, é que eu pensei no título, porque realmente eu não tinha pensado, mas espero que no fim compreendam porque é que eu dei este nome, mas já aqui no texto que vamos ler, um pedido de submissão e um pedido de consagração. Consagração, eu tentei primeiro como entrega, pensei em rendição, pensei em várias palavras, mas fiquei com a consagração, que é a que nós usamos mais no contexto evangélico. Então, eu convido todos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, e vamos ler os versículos 21 a 28. Mateus 16, 21 a 28. Estou bem focado, Pedro. Olha que semana passada eu estava a ver em casa e a câmera estava a abanar. Não sei se era do vento, mas por acaso foi um bocado estranho. Mas aconteceu. Então, Mateus 16, 21 a 28. Talvez vocês vão pensar, mas não devias pregar sobre o versículo 16, que Pedro fala daquela confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Eu estive a ver as minhas notas e nós falamos aqui na igreja em abril nesta passagem. Então, o que eu quero fazer o que eu acho importante fazer aqui é que aquela confissão de Pedro não ficou no vazio. Ela tem coisas que aconteceram antes e tem coisas que aconteceram depois. Aliás, o que nós vamos ler hoje e falar hoje foi coisa que Jesus disse a seguir à confissão de Pedro. Então, muitas vezes nós olhamos para as passagens da Bíblia como estando no vazio. Aconteceu aquilo e não há contexto, nada aconteceu antes, nada vai acontecer depois, foi aquilo e acabou. Mas todas as passagens da Bíblia estão inseridas num contexto. Há o contexto imediato, que é o que vem logo antes e o que vem depois. E quando eu não sou escritor, a minha esposa é, mas quando ela está a contar uma história, há um fio, que chamamos fio condutor, que conduz a história e que encaixa as várias partes da história juntas, porque as histórias contadas separadamente não fazem sentido. Então, se nós lemos esta passagem, esquecendo aquilo que tinha acontecido antes, nós perdemos o verdadeiro significado da passagem. Então, sem mais demoras, vamos a Mateus capítulo 16, versículo 21, e diz assim: desde esse tempo começou Jesus, esse tempo foi o tempo em que Pedro fez a declaração, a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Versículo 24. E então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha casa, achá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até virem vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que nos instrui e nos ensina, Pai, a maneira correta de viver e de te agradar, Pai. Queremos pedir que possas abençoar este tempo, Senhor, e que ele seja proveitoso para todos nós, no nome de Jesus. Então, nesta passagem que nós temos aqui da Bíblia, nós vemos que, depois daquilo que Pedro diz a Jesus, no versículo 16, que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e que Jesus diz que
Pedro não disse aquilo dele próprio, mas que Deus lhe tinha revelado. Isso. O que nós vemos aqui é que Jesus está com os seus 12 apóstolos num sítio chamado Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica no nordeste de Israel, nos Montes Golã, que foram tomados por Israel depois da Guerra de 77. Esse sítio, dos Montes Golã, que Israel agora domina, quando eu estive em Israel, nós fomos lá. Hoje em dia chama-se Bânias, a cidade, e é uma das nascentes do Rio Jordão. O Rio Jordão tem 3 nascentes, aquela é uma das nascentes, nós fizemos lá uma pequena reunião à volta da nascente do Rio Jordão. Mas Jesus foi para um sítio distante da Galileia, onde ele morava, Samaria, onde ele foi muitas vezes. Então, estes capítulos, a partir do capítulo 16 de Mateus e de Lucas 9 e Marcos 10 ou 11 ou 7, já não me lembro, são passagens paralelas. Ele marca a última viagem de Jesus a Jerusalém. Nós sabemos que ele foi várias vezes a Jerusalém, mas esta é a última viagem. É a viagem que ele vai fazer com os seus discípulos, atravessando todo o país, que não era um país na altura, mas hoje é, até chegar a Jerusalém, onde se vão dar os acontecimentos que nós chamamos da Paixão de Cristo. Então, Jesus, propositadamente, levou os seus discípulos para o mais longe que podiam estar de Jerusalém, para falar com eles. E Jesus faz a pergunta aos discípulos sobre quem é que as pessoas sabem que ele era. As pessoas diziam, diz que é o profeta, outro profeta, Jeremias, Elias. E Jesus pergunta, e vocês? Então Pedro, que tomava sempre a dianteira, respondeu. E Jesus diz a Pedro que realmente ele está certo. E que Deus lhe revelou quem ele verdadeiramente era. Então, quando nós temos isto na nossa mente, nós temos que perceber que esta mensagem, estas palavras que eu li, vêm logo depois disto que Pedro disse. E é chocante quando nós lemos as palavras de Jesus. Então, depois de Pedro dizer aquilo que ele disse, de que o Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, quando a palavra de Deus diz Cristo, Cristo é a tradução para grego da palavra hebraica Messias, que é o ungido de Deus. E o Messias, o ungido de Deus, para os judeus, era o rei que Deus ia mandar da linhagem de Davi para reinar em Israel. Era o libertador de Israel. Sempre que eles ouviam a palavra Messias, era isso que eles tinham na sua mente. Então, o que Pedro vai começar a dizer a Jesus, nós acreditamos que tu és o ungido de Deus que foi enviado para libertar Israel. E é isso que Pedro diz a Jesus. Ele é o Cristo. Então, quando nós temos isto na nossa mente, nós percebemos que Pedro está a dizer mais do que aquilo que ele acreditava. Porquê? Porque foi Deus que lhe revelou. Não veio da cabeça de Pedro. Talvez Pedro e os outros apóstolos conheciam características em Jesus diferentes dos outros profetas. Os milagres que eles viram, as maravilhas que eles viram, mas o que nos dá a entender é que até a descida do Espírito Santo, no Pentecostes, eles nunca realmente perceberam quem era Jesus. Por mais que Pedro tenha dito, por mais que Pedro tenha confessado que ele era o Cristo, eu acho que eles nunca perceberam realmente. E isto prova-nos pelo aquilo que nós lemos neste texto. Então, o versículo 21 diz que Jesus começou a dizer que esta última viagem, ia ser diferente das outras. Porque eles iam a Jerusalém e ele já não voltava. Ele ia ficar lá. Então, o que é que ele diz? Que deve morrer, a sofrer muitas coisas e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus está a dizer isto abertamente aos seus discípulos. Não é a primeira vez nos Evangelhos, e se lemos para trás de Mateus,
Não é a primeira vez que Jesus diz isto. Ele não está a dizer nada de novo aos seus discípulos, mas ele está a dizê-lo claramente. Jesus já tinha falado, noutras alturas, que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos, que ele veio para morrer pelos pecados do seu povo. Tudo isso eles sabiam, mas nunca prestaram atenção. São coisas que ele diz, mas se calhar não é bem assim. Então, neste momento, e Marcos diz isso no versículo 8, 32, e isto ele expunha claramente. Então, naquele dia, em Cesareia de Filipe, Jesus disse explicitamente, claramente, que ele veio e ia morrer. Os discípulos andavam com Jesus há 3 anos e meio. O que é que eles pensaram naquela altura? Que o nosso mestre vai desaparecer. E o que é que vai acontecer depois? Se calhar nada. Então, quando eles percebem, quando Pedro percebe que Jesus vai desaparecer, sair de cena, Pedro decide que ele tem que tomar, tem que fazer alguma coisa. Eu estava a ouvir o Tiago na escola dominical, gostei muito da lição dele, obrigado Tiago, um grande expositor da palavra. É que quando nós olhamos para a vida, por exemplo, de Gideão estava focado numa missão. Mas Gideão acabou por se desviar, no fim da sua vida, daquilo que Deus tinha para ele. Jesus estava focado numa missão. Mas ele não se desviou até ao fim. Se calhar era mais simples Jesus ser aceito como rei, como quando quiseram torná-lo rei, quando ele entrou em Jerusalém, poucas semanas depois destes eventos. Mas ele não quis. Ele quis cumprir a missão que ele tinha de Deus. Então nós temos uma missão também dada por Deus. Qual é a missão que nós temos dada por Deus? É ser suas testemunhas. Todos nós estamos aqui nesta sala, somos chamados para ser testemunhas de Jesus. É isto que Jesus diz aos apóstolos, em Atos 1:8, quando eles perguntam: Senhor, o que é que vai acontecer depois disto? Vocês vão ser minhas testemunhas. E por todo o país, por toda a cidade e por todo o mundo. É por isso que nós aqui na igreja nos importamos com a missão da Ramada, mas com a missão à volta do mundo. Porque acreditamos que temos que ser testemunhas no mundo inteiro. Porque a chamada de Deus é para o mundo inteiro. Então, Jesus tinha uma missão que ele queria cumprir, perdão, e os discípulos tinham que perceber que a missão que Jesus tinha estava focado nela e ele ia cumpri-la, acontecesse o que acontecesse. Nos versículos 22 a 23, então, temos Pedro que reprova Jesus e é severamente repreendido. Pedro, chamando-o à parte, começou a provar, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Imagina o Pedro, que foi a pequena pedra que Deus usou para revelar a verdade sobre Cristo, que recebeu as chaves do reino, que ia ser o porta-voz da igreja. No momento seguinte a dizer isto, ele vai reprovar Jesus. Imagina a cena. Imagina Pedro chegando ao pé de Jesus, estão os 12, mais Jesus, e Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. O Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. E Pedro, com naturalidade, vai repreender o Filho de Deus. Isto leva-nos a perceber que Pedro revelou a verdade de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, mas que ele não percebeu o que ele estava a dizer. Não percebeu. Se Pedro realmente percebesse que Jesus era o Filho de Deus, ele não ia repreendê-lo. Mas Pedro disse o que disse. E Jesus disse muito bem, disseste porque o meu pai te revelou, mas Pedro não percebeu o que tinha dito. Então Pedro vai repreender a Jesus. E outra coisa que o Tiago disse, eu até disse a Sandra, estão-me a roubar a mensagem. Outra coisa que o Tiago disse, e que aconteceu com Gideão, é que as vitórias espirituais normalmente levam a fracassos carnais.
A vitória espiritual de Pedro, a revelar quem Jesus era, levou-o a uma queda carnal. Porque Pedro, quando vai arrepender de Jesus, ele está falando na carne, não é uma coisa espiritual que ele está a dizer. Então, muitas vezes na nossa vida acontece este tipo de situações. Que nós nos sentimos bem espiritualmente por alguma coisa que aconteceu, ou que fizemos, ou que a igreja fez, e esquecemos que temos que ser humildes, que foi Deus que fez, que não fomos nós, foi pelo poder de Deus. E quando aceitamos isso como sendo feito por nós tornamos orgulhosos. Em Provérbios 16:8 diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Quando nós nos sentimos orgulhosos por alguma coisa que aconteceu na igreja, na nossa família, com os nossos amigos, com o que seja, quando nós achamos que isso foi pela nossa capacidade, quando nos tornamos orgulhosos em relação a isso, nós estamos prestes a cair. Foi assim com Gideão. Gideão, no fim da sua vida, não quis o título de rei, mas quis viver como um rei. Porquê? Porque ele achava que ele tinha o poder ou merecia ser tratado como um rei. Mas não merecemos nada. Então, se nós achamos que o que acontece é por nossa causa, estamos enganados. E como estamos enganados, temos que mudar a nossa mentalidade. Depois de grandes vitórias espirituais, o orgulho leva a grandes quedas carnais. A reação de Pedro é surpreendente mais pelo contexto do que pela impetuosidade. Temos que ver um homem impetuoso, um homem que dizia o que vinha à sua mente. Depois de identificar Jesus como poderia agora repreendê-lo, é esta cosmovisão judaica do rei libertador que todos esperavam do Cristo de Deus. O que Pedro queria enfatizar quando ele disse que ele era o Cristo de Deus é que ele era o libertador de Israel. E se tu fizesse uma sondagem em Israel, no tempo de Jesus, 100% dos judeus ia dizer que o Cristo vinha para libertar Israel da opressão romana. Se fizesse uma sondagem aos judeus que viviam em Israel no tempo de Alexandre o Grande, todos iam responder que o Cristo vinha para os libertar do Império Grego. E por assim, por aí adiante. A grande esperança deles era que o Cristo vinha para libertar politicamente Israel e restaurar o reino que eles tinham antes. O que nunca aconteceu, porque Cristo ainda não veio a segunda vez. Então, Pedro está a dizer isto, olha, nós acreditamos que tu és o que vai libertar Israel. Agora pensa comigo, como é que encaixa o libertador que vai libertar Israel com aquele que diz que vai morrer para a semana, ou daqui a 2 semanas? Não encaixa. E para Pedro isso não encaixou. Porque Pedro tinha uma visão equivocada de quem era Deus. Ele revelou pelo Espírito Santo quem Deus era, quem Cristo era, mas ele não percebeu. Então ele continuava a ter na sua mente, ele e os outros discípulos. Não podemos isolar Pedro, todos pensavam a mesma coisa. Que aquele que seria o Cristo vinha para libertar Israel da opressão romana. Que é isso que eles queriam, mais do que tudo. Quando Jesus é aclamado rei à entrada de Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos, ninguém estava ali à espera de um Salvador. Estavam à espera de um líder que vinha, a partir de Jerusalém, conquistar a nação. Então, Pedro pensava isto. Então, este não podia ser o Filho de Deus. Este não podia ser o ungido. Então, Pedro começa a dizer, Jesus, se tu realmente és o Filho de Deus, tu não podes dizer estas coisas. Que vais morrer? Que vais sofrer? Não é assim. Tu estás a pensar mal. Agora, este é um homem a confrontar o Filho de Deus. É um homem a contestar o próprio Deus. E nós ficamos escandalizados com isto. E deixa-me perguntar, nunca fizeste isto na tua vida? Nunca fizeste perguntas a Deus?
Nunca achaste que Deus estava errado? Nunca achaste que aquilo que Deus quer para a tua vida não é o melhor? Eu já pensei assim. É uma lástima que eu tenha feito, mas já o fiz. E acredito que muitos que estamos aqui já fizemos. Já dissemos, Deus, será que isto é verdadeiramente o melhor para mim? E discutimos com Deus e argumentamos. Porque achamos sempre que a nossa ideia é melhor que a ideia de Deus. Então, o que Pedro está aqui a dizer é que, olha Jesus, isso que tu estás a dizer não faz sentido. Muda o discurso. Diz que vamos para Jerusalém e que vamos juntar o povo todo e vamos conquistar a nação. É isso que nós queremos. Se vais morrer por nós, não interessa. Esse não é um discurso popular. Jesus, quando ele disse em João que ele era o pão da vida, que as pessoas tinham que comer o corpo dele e beber o sangue dele, o que é que as pessoas disseram? Que era um discurso duro. E diz que por causa desse discurso, muitos deixaram de andar com ele. Esse é um discurso duro para os discípulos. Não é o que eles queriam ouvir, mas foi aquilo que Deus tinha para eles. Então, o mundo à nossa volta diz que nós temos que ser pragmáticos, que nós temos que acreditar nas coisas que são palpáveis. O cristianismo lida mal com este tipo de situação. A maior parte das coisas que nós queremos são coisas que nós aceitamos pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando tu tentas ser pragmático e olhar para as coisas do ponto de vista humano, que é o que Jesus, a coisa de Jesus, foi, olha, tu não acreditas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. A visão de Pedro, naquele momento, era uma visão estritamente humana. Humanamente, o que Jesus diz não faz sentido nenhum. Mas Jesus está a dizer a Pedro, olha, isto não são coisas que tu vais entender pragmaticamente, por A mais B. Isto são coisas que se entendem espiritualmente, pela fé. E era isso que Pedro tinha que perceber, que abraçar o cristianismo sem crer nas verdades sobrenaturais pela fé é impossível. Não há cristãos pragmáticos. Não há cristãos que não aceitam pela fé as verdades da Bíblia. Eu dei aulas de religião e moral evangélica, há uns anos atrás. Tinha uma aluna, era a única aluna crente. Aliás, era a única aluna inscrita, ela levava algumas amigas, mas era a única que ia à igreja. Ela não acreditava nos anjos. E eu perguntei-lhe, então, mas porquê que não acreditas nos anjos? Porque acho que não existem. Então eu perguntei-lhe, então, por exemplo, quando o anjo aparece a Maria e a José anunciando o nascimento de Cristo, não, foi um sonho que eles tiveram. Ela não acreditava. Então eu perguntei-lhe, em que é que tu acreditas, afinal? Acredito em partes da Bíblia. Acredito em partes da Bíblia. E a pergunta seguinte é, quais são as partes certas e quais são as partes erradas? Cada um decide. Eu escolho no que eu quero acreditar. Isso não é cristianismo. Isso é outra coisa qualquer que eu não tenho nome para dizer. Cristianismo é acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. O que está lá escrito é verdadeiro, por mais estranho que pareça. Por mais estranho que 300 homens conseguem derrotar um exército que não se podia contar. Esse é cristianismo. Aconteceu, aconteceu. É verdade, é. Porque está na Bíblia. Então, acreditar na Bíblia, não acreditar na Bíblia não é cristianismo. Não ter fé não é cristianismo. Pedro estava cego por aquilo que ele achava que era verdadeiro. Que não era. Que não era. Que Jesus era um libertador político. Não era. Não era esse o papel dele. Nem era isso, perdão, que ele veio para fazer. Então, Jesus repreende severamente e fala-lhe que diz arreda Satanás. A expressão arreda Satanás é a expressão que Jesus não está a dirigir a Pedro, mas está a dirigir a Satanás. Jesus percebeu
que por trás das palavras de Pedro estavam as palavras de Satanás. Tal como no jardim. Por trás das palavras de Eva estavam as palavras de Satanás. E quando Pedro diz para ele fugir, para ele arredar, é interessante que Jesus muda o seu discurso de um a um com Pedro e abre para as outras pessoas. Então Jesus volta-se para os que estavam ali com ele. Então Pedro está a falar com Jesus em privado. E Jesus volta-se para falar aos 12. Há quem diga que eram mais que 12. Mas aos 12 eram de certeza. Então quando Jesus faz isto, quando Jesus volta para eles, eles percebem que Jesus vai dizer uma coisa que é importante. Antes disso, quero ler apenas uma citação de Matthew Henry, que diz: quem nos tira daquilo que é bom e nos faz tremer demasiado, por Deus fala a língua de Satanás. Quem nos tira daquilo que é bom, está-nos a fazer falar pela língua de Satanás. Então nós, muitas vezes, falamos pela língua de Satanás. Isto é, nós deixamos que ele fale a nós e através de nós. Quando nós levamos alguém a desviar-se do caminho certo, nós estamos a falar pela língua de Satanás. Quando nós cedemos às tentações que Satanás traz à nossa vida, nós estamos a ceder à língua de Satanás. Isto aconteceu com Pedro, pode acontecer com qualquer um de nós. Não aches que queres mais que Pedro. Não aches que Pedro falhou e tu nunca vais falhar. Todos falhamos. Pedro falhou, nós vamos falhar. Pedro foi restaurado, nós podemos ser restaurados. Se nos arrependermos, tal como ele fez. Então Pedro, a pedra que havia sido abençoada, agora é a pedra de tropeço. Jesus disse: tu és Pedro, que significa pequena pedra. E sobre esta pedra, que é uma rocha muito grande, edificarei a minha igreja. E vou dar as chaves do reino. E tu és bem-aventurado. Esse bem-aventurado, Pedro, agora para Jesus, ele diz: tu és para mim que pedra de tropeço. Tu fazes-me atrasar o meu progresso na fé. Pedra de tropeço é quando nós, para alguém, escandalizamos essa pessoa de maneira a que ela retrocede na fé. E nós muitas vezes somos pedras de tropeço uns para os outros. Da maneira que tratamos, que lidamos, que demonstramos favoritismo ou não, nós somos pedras de tropeço uns para os outros. E fazemos nossos irmãos tropeçarem na fé. Versículos 24 e 26 fala do custo do discipulado. Então Jesus volta-se para os 11 com Pedro e vai lá falar alguma coisa assim. Eu já li muitas vezes este versículo e para a minha vergonha reconheço que eu nunca tinha lido neste contexto. Eu já preguei sobre este versículo, não neste contexto. Então muitas vezes nós olhamos para versículos da Bíblia, como eu disse no princípio, como se eles estivessem ali do nada. Isto é importante porque Jesus percebeu que na mente dos seus discípulos havia uma grande confusão. O que Pedro disse, qualquer um deles podia ter dito. Qualquer um deles podia ter dito. O que Jesus sentiu naquele momento é que Pedro representava o grupo. Como quase sempre. Eles falavam entre eles, não é, a Bíblia fala disso. Eles disputavam entre eles quem era o mais importante. Eles falavam das coisas que aconteciam no dia a dia. Então, Jesus percebe que eles têm uma visão equivocada do que é ser um discípulo de Cristo. E deixa-me dizer-te que a maior parte das pessoas que eu conheço cristãs têm uma visão equivocada do que é ser um discípulo de Cristo. A maior parte. Não conheço tanta gente assim. Mas que eu conheço, muitos têm esta visão equivocada. Acham que ser discípulo de Cristo é ir à igreja ao domingo. Ser discípulo de Cristo é dar o dízimo.
Ser discípulo de Cristo é vir também às quartas-feiras. Olha, tudo isto é excelente. Mas isso não é ser discípulo de Cristo. Isto é ser discípulo de uma religião. Os católicos fazem o mesmo que tu fazes. Vão à missa ao domingo, vão às esmolas para Fátima e vão durante a semana quando há alguma missa especial. É o que eles fazem. Eles são discípulos de Cristo. Não são. Como nós não somos, nós achamos que isso vai ser discípulo de Cristo. Vou pedir a alguém que leia aí o versículo 24 e 25 para eu beber água. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ok, então Jesus sente necessidade de fazer esta declaração aos seus discípulos ao perceber que eles têm uma visão equivocada do que é seguir a Cristo. Então, seguir a Cristo, o discipulado, segundo Cristo, tem um preço muito elevado. E há 3 áreas que Jesus fala aqui que nós temos que ter atenção a elas. A primeira é que Jesus diz que nós temos que negar-nos a nós mesmos. O que é isto de negar-nos a nós mesmos? Eu escrevi assim, e vou ler, peço perdão por isso, mas as suas expectativas, sonhos e ambições têm que estar disponíveis para que Cristo as mude. Aquilo que tu achas da tua vida, os planos que tens para a tua vida, não tem nada de mal planear. A Bíblia ensina a planear com cuidado. Nós devemos planear o nosso futuro, principalmente quando chegam à minha idade. Então, não tem nada de mal isto. Mas tudo isso, todo esse planeamento tem que estar disponível para que Cristo mude. Se Cristo decide mudar alguma coisa, tu tens que dar mão disso. Tens que entregar. Não podes ficar com coisas para ti. A tua vontade tem que estar submetida à vontade soberana de Deus. Esta é a minha oração todos os dias. Como Jesus diz no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. É isso que eu oro todos os dias. É que se a vontade de Deus é conflitante com a minha, que eu escolha a dele. Que a vontade dele seja feita. Se isto funciona sempre, não. Mas é o desejo que eu tenho. E é isso que eu quero fazer, se Deus me permitir. O teu corpo deve ser um santuário puro do Espírito Santo. Nos teus estudos, no teu trabalho, tens que seguir a Cristo, ainda que isso não garanta a aceitação do grupo. Olha, na minha escola, este espinho que eu tenho aqui, eu tenho há muitos anos, eu usava quando eu ia para a escola. E deu muitas oportunidades de falar com colegas. Em de ser acusado, mas pronto, fazia parte. Não era muito bem aceito pelo grupo. Eu percebia que havia saídas que eles faziam que nem me convidavam. Porque sabiam que eu não ia. E as sítios que eles iam que não diziam para eu ir. Então, muitas vezes nós tentamos andar com um pé em Deus e um pé no mundo. Não resulta. Vais cair. Não penses que consegues andar. Eu digo isso agora com propriedade, porque é o que me acontece quando eu coloco mal os pés. Mas é isso que vai acontecer. Tu vais cair. Vais sair do caminho certo. E é isso que os teus amigos muitas vezes querem que tu faças. Tudo que envolve a nossa vida tem que estar sujeito a Cristo. Tudo. Tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo o que eu tenho como objetivo tem que estar sujeito a Cristo. Em que sentido? Em que se ele acha que é mal, eu não faço. E mudo por aquilo que ele quer. Todos nós queremos ter autonomia. O mundo à nossa volta ensina-nos isso. Olha, tu és um homem, decide por ti. E muitas vezes nós queremos decidir por nós e não queremos que ninguém nos diga ao contrário. E se Deus disser, como é que é? Então, nós temos que sujeitar tudo a Cristo. Rapidamente, que já estou atrasado. Tomar a cruz. Hoje a cruz simboliza o amor e o sacrifício. Nós olhamos aqui para a cruz
que é que isto quer dizer? Que Cristo morreu por nós. Que Ele nos amou e deu a sua vida por nós. É isto a cruz. No tempo de Jesus não era assim. No primeiro século, uma das formas mais horríveis de castigo. A cruz não foi inventada pelos romanos. Os romanos apenas aumentaram o efeito da cruz. Um crucificado podia demorar dias a morrer. Dias. Jesus morreu rápido. Mas nem todos morreram rápido. Tanto que quando o soldado foi lá e perfurou o lado de Jesus, ele admirou-se que Jesus já estava morto. Então, essa era a mais horrível forma de castigo. Não era educado falar sobre crucificação nos círculos sociais romanos mais refinados. Na verdade, nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Os cidadãos romanos não eram todos os habitantes do Império, eram apenas uma elite. A crucificação era tão má que para um cidadão romano era impossível de ser crucificado. Então Paulo era cidadão romano, que saiba era o único dos discípulos, mas os outros podiam ser crucificados. Porquê? Porque era justo para eles que não eram romanos. Agora olha o que eu te vou dizer agora. Onde é que está? Está aqui. Então, Jesus diz que ele ia ser crucificado, se bem que ele não diz isto aqui ainda, vai dizer em Mateus 20. Os discípulos de Jesus, olha o que eu vou dizer. Primeiros ouvintes desta expressão, quem ouviu estas palavras de que tem que tomar a sua cruz, foram os discípulos de Jesus que estavam com ele. Os 12, ou como Lucas diz, as multidões, não sabemos, 12 eram de certeza. Primeiros ouvintes desta expressão sabiam que quando alguma pessoa tomava a cruz, era um caminho sem regresso. No tempo de Jesus, quando soldados romanos iam com uma cruz à casa de alguém, sabia-se que aquela pessoa não ia voltar. Não ia morrer. Então, o que Jesus está a dizer aos seus discípulos é que a cruz significa que vocês têm que estar dispostos a dar até a própria vida. Até a própria vida. É fácil para nós, em Portugal, no século XXI, dizer: eu amo Deus, que eu estou pronto a dar a minha vida por Deus. Imagina que tu estás num país muçulmano. Imagina que o meu cunhado está no Líbano e a minha irmã. Imagina no Líbano, o meu cunhado de repente ir para a rua falar com pessoas acerca de Cristo. Em Líbano é um país semi-cristão. Está dividido em 3 religiões. Não é possível. Então, nós achamos isto uma coisa, um ideal. Para muitas pessoas, nossas irmãs, não é um ideal, é vida ou morte. Então, o que Jesus está a dizer aos discípulos é que, se for preciso, vocês têm que estar dispostos a dar a vossa vida. Se for preciso, tem que ser. Então, tomar a cruz, muitas pessoas olham, eu acho que erradamente, tomar a cruz é lidar com os problemas que surgem no dia a dia. Isso não é tomar a cruz, desculpem. Para os discípulos de Cristo não era tomar a cruz. Ninguém diz, que cruz que eu tenho que pagar o denário. Não. Vai trabalhar e paga. Isso não era tomar a cruz. Tomar a cruz era morrer. Era ir para a morte. Então, o que Jesus está a dizer a cada um de nós é que nós temos que estar dispostos a dar até a nossa Bíblia, a Bíblia também. Mas a vida, se isso for necessário. Diz assim Lucas 9, 62. Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que isto quer dizer? É impossível desistir.
A partir do momento em que tu aceitas ser discípulo de Cristo, é impossível desistir. E deixa-me dizer-te uma coisa. Cristo procura discípulos, não apenas crentes. O que Jesus diz aos seus discípulos, em Mateus 28, é ir e fazer o quê? Discípulos. Jesus não está à procura de pessoas que acreditam. Está à espera de pessoas que se vão comprometer com Ele. Que vão ser verdadeiros discípulos. E o que eu estou a dizer, acredites ou não, é para ti. É para mim. Isto é o que Jesus quer dos seus discípulos. Não é que venham à igreja ao domingo. Se vens, tudo bem, deves vir. Não é que dês o dízimo, deves dar se podes. Não é que venhas à quarta-feira, que é excelente se puderes vir. Isto não é o que Cristo quer de nós. É mais. É outra coisa. É submeter, autonegar, a tomar a cruz e também perder a sua vida. Ou abdicar da vida em favor de Jesus. A nossa vida só tem verdadeiro significado quando entregamos a Cristo para que Ele use. É o único significado sábio para dar a vida a este. É entregar a vida a Jesus e deixar que Ele a use. A alma é o mais importante que nós temos e que devemos valorizar. Paulo diz em Atos 20, 24, porque em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Sabemos como é que Paulo morreu. E Paulo achava que a sua vida... Quando Paulo está a dizer isto aos anciãos de Éfeso, ele está a despedir-se deles. Ele sabia que ele ia ser sacrificado. E Paulo diz, olha, a minha vida não é preciosa para mim. O que importa é que eu vou cumprir a carreira que Deus tem para mim. Em Mateus 16, 26 diz, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isto que nós lemos nestes versículos. Qual é o ganho real de ganhar tudo no mundo e perder a sua alma? Talvez é bom no presente, mas não vai ser assim no futuro. Talvez se nós olharmos como Pedro, da perspectiva humana, faça sentido. Se olharmos da perspectiva divina, não faz sentido. Nada do que nós possamos ganhar nesta vida se compara ao valor da nossa alma. É por isso que Deus está preocupado com o quê? Com pessoas. Não com programas, projetos, ideologias. Não. Deus preocupa-se com pessoas. Porque Ele reconhece o verdadeiro valor da alma humana. E se Ele está preocupado com pessoas, nós temos que nos preocupar com pessoas. É isto que é ser discípulo de Cristo. As perguntas que Jesus faz em Mateus 26 é que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. Isto não é uma pergunta para os discípulos responderem, porque elas são respondidas. E é nada, nada se pode comparar ao valor da alma humana. Então, aquilo que Jesus está a perguntar aos seus discípulos, eles sabiam a resposta. Eles sabiam que resposta deveriam dar. Para terminar, o versículo 27, que é a vinda de Jesus para julgar. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. No primeiro advento, Jesus veio para sofrer e ser sacrificado, mas esse não é o fim da história. A história de Cristo ainda não terminou. Aquilo que sabemos é apenas metade da história. Que Ele veio uma primeira vez para salvar o mundo, mas Ele vai vir uma segunda vez para julgar o mundo. João Martins, não sabemos quando ao certo, mas Ele vem. E Ele vem e diz aqui que Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras.
O que Jesus está a dizer aos discípulos é que a maneira como eles vivem é importante. A maneira como eu vivo é importante. A maneira como tu vives é importante. Porquê? São obras. São obras que eu faço. São obras que tu fazes. E tu vais ser julgado por elas. Ah, mas os crentes vão para o céu. Sim, vais para o céu de qualquer maneira. Mas os crentes podem receber galardões ou não. Dependendo do quê? Das suas obras. Não é quantas vezes eu vou à igreja. Não é quantas vezes eu venho à quarta-feira. É aquilo que tu, da maneira como tu vives no dia a dia. Se és ou não és verdadeiro discípulo de Cristo. As dificuldades e problemas presentes são breves e transitórios, incomparáveis com a glória que desfrutamos da vida eterna. É o que diz em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Meus irmãos, o tempo que temos aqui, uns mais, outros menos, esse tempo pode ser de sofrimento, pode. De luta, sim. De angústia, sim. Está ali alguém à porta. De dar a própria vida para outra pessoa, sim. De dar a vida porque Cristo assim o exige, sim. Mas isso não é para comparar com o tempo da eternidade futura que temos à nossa frente. Não é para comparar. Paulo diz aqui que não há maneira de comparar. Não podemos comparar as coisas umas com as outras. Então, nós temos que viver olhando para a eternidade. O que está aqui vai passar, vai acabar. O que está na eternidade vai durar para sempre. Finalmente, o versículo 28, nem vou dizer nada sobre ele. Mas o versículo 28 está aqui incluído, devia estar no capítulo a seguir, mas está neste. Então, o versículo 28 diz que alguns vão ver o reino, o Filho do Homem vir no seu reino. Eu acredito, não é consensual aquilo que eu acredito, mas que Jesus está a falar daquilo que chamamos de transfiguração, que acontece no capítulo 17. Que Jesus levou os seus mais próximos, Pedro, João e Tiago, e foi transfigurado e apareceu Moisés, Elias, e Pedro tem aquela ideia brilhante. Vamos fazer 3 tendas. Nem vão estarmos aqui. Não percebeu o que Jesus estava a fazer. Eu acredito que é sobre isso. Há quem diga que é sobre a vinda do Filho do Homem, mas não vou deter-me nisso. Então, o meu desejo, ou aquilo que eu desejo para cada um de nós, e que percebam o tema, que há submissão, né, e há sacrifício. Nós temos que ser submissos a Cristo, ao plano dele. Não era o plano de Pedro, era o plano de Deus. E Pedro tinha que ser submisso a esse plano. Da mesma maneira, nós temos que ser. Talvez o plano que Deus tem para ti não é o que tu gostas mais. Não é o que te agrada mais. Mas é o que Deus tem para ti. E Deus é abençoado dessa maneira. Deus vos abençoe.